Hoje mergulhamos em uma questão que tem intrigado estudiosos e cristãos por séculos. Por que o povo judeu, diante de tantas evidências, rejeitou Jesus como o Messias prometido? A verdade é que Jesus ofereceu sinais poderosos e inequívocos. Ele curou enfermos, fez os surdos ouvirem, os paralíticos andarem e até trouxe mortos de volta à vida. Tudo isso foi feito publicamente, sob os olhos atentos dos líderes religiosos judeus, que também tinham acesso às profecias do Antigo Testamento. Então, por que, mesmo com todas essas provas, eles não reconheceram Jesus como o Messias? Este vídeo vai revelar as principais razões por trás dessa rejeição. Prepare-se para uma jornada reveladora através das Escrituras. Uma das principais razões para a rejeição de Jesus é que muitos judeus da época confundiram as profecias sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. As Escrituras contêm inúmeras profecias que Jesus cumpriu em sua primeira vinda. Podemos ver isso em Isaías, capítulo 11, que descreve o caráter do Messias. Também está em Miqueias, capítulo 5, que fala sobre o local de nascimento do Messias, e em Isaías 53, que detalha como o Messias sofreria e morreria. Ainda temos a profecia do tempo exato da sua vinda, mencionada em Daniel, capítulo 9, versículo 24. No entanto, apesar de Jesus ter cumprido muitas dessas profecias, os líderes judeus estavam focados em outras profecias que ainda não haviam sido realizadas. Aquelas que falavam sobre um Messias que traria libertação política e restauraria Israel ao seu antigo esplendor. A chave para entender essa confusão é que os profetas do Antigo Testamento não previram que haveria um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Eles esperavam que todas as promessas se cumprissem de uma só vez. Jesus, na sua primeira vinda, não realizou certas profecias, como a restauração política de Israel, levando muitos a acreditar que ele não era o Messias prometido. Paulo refere-se a esse intervalo como um mistério, algo que foi oculto dos profetas e revelado posteriormente aos apóstolos. Paulo, em suas epístolas, traz uma revelação que até então era desconhecida pelas gerações anteriores. Ele explica que, ao lerem suas palavras, poderão compreender o mistério de Cristo, algo que antes não fora revelado aos filhos dos homens, como agora foi manifestado aos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. Esse mistério era revolucionário. Os gentios, antes alheios às promessas de Deus, agora são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A mente judaica do primeiro século, profundamente enraizada nas Escrituras e nas tradições, não esperava essa inclusão. Havia uma expectativa messiânica concreta, baseada nas profecias do Antigo Testamento, que apontava para a vinda de um libertador que reuniria e exaltaria o povo de Israel. Para compreender melhor a mentalidade da época, é crucial lembrar o contexto histórico. Quando Jesus iniciou seu ministério, o povo judeu estava sob o jugo pesado do Império Romano. Eles não tinham a liberdade de governar sua própria terra, e isso gerava uma expectativa massiva de que o Messias viria como um libertador militar. Muitos judeus esperavam que Jesus expulsasse os romanos e estabelecesse um reino terreno, onde o povo judeu reinaria em glória. Profecias como as encontradas em Joel, capítulo 3 e Salmo 2, alimentavam essa esperança de um Messias guerreiro que purificaria o mundo do mal e reinaria com uma vara de ferro. Entretanto, Jesus, em sua primeira vinda, não cumpriu essas expectativas, o que resultou na sua rejeição. Até mesmo os apóstolos de Jesus, homens que o seguiram de perto, estavam confusos quanto ao cumprimento dessas profecias, como as de Joel e Isaías, que falavam sobre o tempo em que o Messias viria para purificar o mundo do mal, instaurar a paz e acabar com as guerras.
Em Atos capítulo 1, após a ressurreição, eles perguntaram a Jesus: Senhor, é este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Isso mostra que até mesmo aqueles mais próximos de Jesus esperavam uma restauração física e política de Israel. Mas o reino que Jesus veio inaugurar era muito diferente do que eles imaginavam. Ele não estava trazendo apenas um reino terreno, estava estabelecendo um reino espiritual, onde o arrependimento e a transformação interior eram as verdadeiras chaves. A segunda grande razão pela qual o povo judeu rejeitou Jesus foi porque suas afirmações desafiavam profundamente as crenças monoteístas centrais do judaísmo. Na fé judaica, a oração central é o Shema, de Deuteronômio 6 ouve: Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a declaração fundamental da fé judaica, repetida diariamente desde a infância. Então, quando Jesus começou a fazer declarações que implicavam sua divindade, os judeus viram isso como uma blasfêmia. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, remete ao nome divino Yahweh, que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. As implicações dessas palavras eram claras para os líderes religiosos da época. Eles entenderam que Jesus estava reivindicando ser o próprio Deus encarnado, algo impensável e inaceitável para eles. Em várias ocasiões, como registrado em João, capítulo 10, versículo 30, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, os judeus tentaram apedrejá-lo, pois consideravam suas palavras blasfemas. A ideia de que Deus poderia tomar a forma humana e andar entre eles era uma afronta direta ao que lhes havia sido ensinado desde a infância. Além disso, muitos líderes religiosos rejeitaram Jesus porque ele desafiava diretamente suas tradições e ensinamentos religiosos. Ao longo dos séculos, os rabinos haviam desenvolvido uma série de tradições orais e leis adicionais, baseadas no Antigo Testamento. Jesus frequentemente questionava as tradições que haviam sido transmitidas de geração em geração pelos rabinos, muitas vezes confrontando o legalismo religioso que dominava a prática da fé judaica. Quando Jesus começou a questionar essas práticas, ele se tornou uma ameaça ao sistema religioso estabelecido. Um exemplo disso pode ser visto em Mateus capítulo 15, onde os fariseus confrontaram Jesus porque seus discípulos não seguiam a tradição de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu desafiando-os: por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Outro exemplo ocorre quando Jesus cura um homem no sábado. Para os líderes religiosos, esse era um grave pecado, pois o sábado era um dia sagrado de descanso e trabalhar nesse dia era proibido. Mas Jesus redefine o conceito de trabalho no sábado, ensinando que a misericórdia é mais importante do que a simples observância legalista das regras. Esses confrontos fizeram com que os líderes religiosos vissem Jesus como uma ameaça direta à sua autoridade e influência sobre o povo. Uma terceira razão para a rejeição de Jesus é que ele trouxe uma nova maneira de entender o perdão e a relação com Deus. Em Marcos capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, ele diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso escandalizou os líderes religiosos, pois, de acordo com a lei mosaica, o perdão dos pecados só poderia ser concedido através de sacrifícios no templo. No sistema judaico, a expiação dos pecados requeria sacrifícios, conforme descrito em Levítico 16 e o dia da expiação Yom Kippur. A ideia de que alguém, além de Deus, pudesse perdoar pecados era completamente estranha ao sistema religioso da época. Para os líderes religiosos, Jesus estava subvertendo a ordem estabelecida e isso era inaceitável.
Além disso, Jesus ensinava que o amor deveria ser estendido até mesmo aos inimigos, algo radicalmente diferente das expectativas de vingança e justiça que muitos tinham. Em um contexto de ocupação romana, onde os judeus eram oprimidos e humilhados, a ideia de amar os opressores era praticamente inaceitável. As palavras de Jesus, portanto, não apenas chocavam, mas também ameaçavam as normas sociais e religiosas da época. Finalmente, a quarta razão para a rejeição de Jesus foi o endurecimento dos corações de muitos líderes religiosos. Mesmo diante de milagres impressionantes, como a ressurreição de Lázaro, os líderes judeus se recusaram a acreditar. Em João capítulo 11, vemos que após Jesus ressuscitar Lázaro, alguns judeus foram relatar o milagre aos fariseus, mas em vez de aceitarem Jesus, os líderes começaram a planejar sua morte. Esse endurecimento do coração é mencionado várias vezes nas Escrituras como uma razão para a rejeição da verdade. Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 11, explica que essa rejeição não foi apenas um acidente, mas parte do plano divino de abrir a porta para os gentios. A rejeição de Jesus pelos judeus se tornou a oportunidade para o Evangelho se espalhar entre os povos gentios, permitindo que todos, independentemente de origem, pudessem ser enxertados na família de Deus. A rejeição de Jesus como Messias é descrita na Bíblia como uma pedra de tropeço. Paulo, em suas cartas, explica que essa pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular da fé cristã. Através da queda do povo judeu, Deus abriu as portas para os gentios se tornarem parte de seu plano divino. Hoje, como cristãos gentios, somos chamados a orar e a trabalhar pela salvação do povo judeu, como Paulo expressa em Romanos, capítulo 10. Em resumo, a rejeição de Jesus como o Messias foi motivada por uma combinação de fatores teológicos, culturais e espirituais. No entanto, essa rejeição não é o fim da história. A Bíblia nos promete que, na segunda vinda de Jesus, ele será finalmente reconhecido por todos como o Rei e Salvador. Então, aqueles que rejeitaram o Messias verão suas profecias cumpridas e entenderão o verdadeiro propósito de sua primeira vinda. Se você achou este vídeo edificante, por favor, curta, comente e compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos da igreja. Vamos juntos espalhar a esperança e o amor de Deus para todos que conhecemos. Que Deus abençoe a sua vida e te encha de paz. Até o próximo vídeo.